Sejam bem-vindos a um episódio especial. Hoje juntamos aqui dois podcasts, o One on One by Hoopers e o Quinto Quarto, do Coach Vasco. O basquete é bonito em equipa, por isso a malta gosta de partilhar ideias e gosta de se juntar e trabalhar em equipa para criar conteúdos mais bacanas, e é isso que vamos tentar fazer hoje aqui. Vasco, obrigado por... Não posso dizer aceitares este desafio, porque foi uma conversa que surgiu naturalmente, por isso o desafio foi lançado mutuamente, mas obrigado por alinhares nesta cena e vamos... Obrigado eu. Acho que vai ser fixe. E nós, hoje, se calhar é a primeira de algumas que vamos fazer. O nosso objetivo é trazer malta que tenha jogado, e no caso do convidado de hoje ainda joga, e já vamos saber se ainda vai continuar, e que também tem o lado de treinador, ou seja, fazemos aqui esse percurso, One on One by Hoopers, mais focado na parte de jogador, e depois o Vasco com o Quinto Quarto a focar-se no lado de treinador. O nosso convidado de hoje é o Mário Fernandes. Obrigado, Mário, por aceitares este convite. Tu estavas na nossa lista do One on One by Hoopers. Não sei se estavas na do Vasco, mas isso depois ele vai-te dizer mais à frente. Eu não vou estar aqui a criar o Vasco. Mas obrigado, Mário. Eu já estou aqui num patamar muito acima do Mário. Não, estou a brincar, Mário, estou a brincar. Está bem. Mário, obrigado. Espero que esteja tudo bem aí contigo, com a tua família. Uma parte da tua família é a minha família, por isso ainda espero mais que estejam todos bem. Felizmente as coisas na Madeira parecem estar mais controladas do que no resto de Portugal, nomeadamente Portugal continental, por isso espero mesmo que esteja tudo bem por aí contigo e com a tua família. Sim, diz. Não, e vamos arrancar, vamos falar de basquete, não. Estamos aqui para falar de basquete e vamos começar com o início do teu percurso. O basquete, bem, em ti surge naturalmente, não é? Toda a tua família está ligada, mas conta-nos como é que começaste a jogar. Eu acho que, antes de mais, queria agradecer o convite. Acho que é muito interessante fazer parte do vosso leque de convidados, tendo em conta o nível elevadíssimo, tanto dos teus, Miguel, como dos teus, Coach Vasco, dos vossos convidados, e fazer parte destes projetos é sempre interessante, e obrigado por quererem ouvir a minha história e dar-me a oportunidade de partilhá-la. Sim, era impossível para mim não estar ligado ao basquete. Eu nasci em 82 e o CAB foi formado em 79 pelo meu pai, os meus irmãos e os amigos. Portanto, era quase impossível não andar no basquete. E a verdade é que as primeiras fotografias que tenho é com uma bola de basquete na mão, por isso. Começaste a jogar com que idade? 5, 6 anos. Federado, há de ter sido por aí 5, 6 anos, 6, 7 anos, por aí. Porque vocês de facto têm essa... E era giro que todas as equipas do Cabo, depois ao longo dos anos, havia sempre primos a jogar, não é? Tipo, havia sempre essa cena familiar que vocês tinham no Cabo. Diz-me uma coisa, como é que tu, quando começas a passar os anos e a ficar mais velho durante a tua formação, em algum momento, ou em que momento é que começas a perceber que queres fazer vida do basquete, ou isso nem sequer era objetivo e apenas estavas, lá está, numa coisa que pertencia quase à família, não é? E estavas ali para te divertir. Como é que tu encaravas a competição? Como é que era o basquete para ti? Os meus objetivos acho que se foram adaptando à medida que a formação foi crescendo, não é? Eu, numa primeira fase, sim, pensava que chegar aos séniores, acho que era uma coisa natural, e fui ficando e fui chegando cada vez mais perto. Depois de chegar aos séniores, o objetivo seria outro já, eventualmente jogar, porque os primeiros 3, 4 anos de sénior não jogava quase. Tinha obviamente a equipa B, que era importante e que foi importante, mas depois fui adaptando. Numa primeira fase era chegar aos séniores e acabou por acontecer naturalmente. Tu sabes, há uma...
há uma cena que eu no Algés acabei por viver muitas vezes, pá, que era um dos momentos altos, ou se calhar era mesmo o momento alto da nossa época, que era o Torneio do Cabo. Pá, nós adorávamos ir ao Torneio do Cabo, porque para já era aquela cena de sairmos todos daqui e viajarmos, andarmos de avião todos juntos em equipa e ir para um torneio todos juntos. Depois era a própria competição, porque havia equipas boas, não só as equipas da Madeira, como as equipas que iam daqui do continente, e até alguns anos em que eu apanhei equipas internacionais, ou seja, a competição era boa. Pá, e para mim havia uma cena que era incrível. Eu nunca joguei contra ti na formação, mas eu lembro-me de ir, pá, e havia muita malta da minha equipa. Aliás, havia um gajo na minha equipa que era, pá, o teu fã número 1, que era o Tiago Saldanha. Pá, o gajo era maluco por ti, o gajo dizia, pá, o Mário, não sei o quê. Pá, e depois nós começámos a ver quem é que era o Mário. Pá, e a cena de ir à Madeira para mim também era tipo a oportunidade de te ver a jogar. E nós nunca jogámos um contra o outro, tu és 2 anos mais velho que eu. Na formação, eu acho que nesse torneio nunca jogámos um contra o outro, mas nós íamos na cena, pá, bora, vamos ter a oportunidade de ver o Mário a jogar. Aquele torneio para vocês também era tipo uma maneira de mostrarem aquilo que estavam a fazer lá? Vocês viam isso dessa forma ou era só mais um torneio? Como é que era? Sim, sem dúvida. Aqui na Madeira, como tu deves imaginar, não há muitos clubes, não há muitas equipas e tu acabas por jogar muitos jogos contra as mesmas sempre contra equipas. os mesmos, estás a perceber? Exatamente. E obviamente, se fosse um torneio aqui ou fosse um torneio fora, nós chegávamos sempre com aquela motivação extra e sendo o nosso torneio e recebendo equipas como top nacional e algumas internacionais às vezes, era sempre um motivo de orgulho e estarmos aqui, queríamos jogar e tínhamos ali aquela coisa, o pavilhão enchia muitas vezes, as finais estava sempre cheio. Primeiro era aquele pavilhão que eu acho que era São João, ao lado da Pousada da Juventude, não era? E depois sim. eu apanhei primeiro aí e depois já no pavilhão atual do Cabo. Eu não sei, eu acho que até possivelmente jogámos lá no ano de inauguração do pavilhão, porque eu lembro-me de haver essa transição do pavilhão desse da Pousada para depois lá para cima para o pavilhão do Cabo. A inauguração foi em 97, a inauguração, por isso deves ter apanhado. Sim. Tinha eu um ninho ainda. Era o meu último ano de iniciado. Por acaso até me lembro, olha, no outro dia até tivemos a ver umas fotos desse torneio. Pá, é das cenas giras. Olha, o nosso convidado anterior do podcast do ano foi um colega meu de equipa que esteve nesse torneio connosco. Pá, e era um torneio que a malta, lá está, vivíamos aquilo. Eu lembro, nesse torneio rapámos todo o cabelo porque sim, então dávamos todos. Tipo, era a cena da equipa, estás a ver? A malta ia para lá e vivia mesmo aquela... Pá, era fixe. Sim, e uma das particularidades deste torneio é que não era só basquete. Tinhas muitas outras coisas à volta disso. E para além de toda ali a união que havia entre equipas e onde quer que seja, nós tínhamos depois todas as outras atividades que a Madeira possibilita, obviamente. A primeira vez que eu comi espetada madeirense feita em pau de louro foi no torneio do Cabo, em que fomos para a Serra, não lembro exatamente. No encerramento, imagino, sim. Tinha 12 ou 13 anos, mas fomos não sei para onde e era uma espetada incrível. E aos 12, 13 anos eu não me lembro muito do que é que comi. Não gostava tanto de comer como gosto agora e não apreciava as coisas como aprecio agora, mas lembro-me muito bem dessa espetada. Mário, e diz-me, na tua formação, como é que era? Explica-nos, estavas a falar da competição, que jogavam muitas vezes contra a mesma equipa, explica-nos como é que funcionava o percurso de uma equipa de formação na Madeira, ou seja, tu jogavas o campeonato distrital com poucas equipas, depois para ir ao nacional tens fases de apuramento, não é? Na minha altura, nós não íamos à fase nacional, não, na minha altura, enquanto iniciado e cadete, não. Mais para a frente é que depois passamos a ir às taças nacionais, de Juniors A, Juniors B e isso, mas nós competíamos aqui e era pouco mais do que isso. Se conseguíssemos algum torneio fora, bom. Nós muitas vezes também íamos jogar fora, mas era através da seleção. Naquelas concentrações não era como é agora como foi em Portimão e agora em Albufeira, era concentrações num sítio, tendo em conta o nível que tu estavas, eram interseleções. Sim.
Claro, só que, quatro equipas, a primeira subia, a última descia. Deixa. desculpa interromper-te, aqui uma questão também para tentar perceber um bocado como é que vocês já há uns anos atrás se automotivavam para tu ter chegado onde chegaste. Como é que um jogador com a tua idade, ou a fazer a formação na Madeira, não tendo esse tipo de competição mais agressiva ou mais desenvolvida com campeonatos nacionais e não sabendo a realidade do campeonato nacional no continente, como é que tu te foste motivando ao longo dos anos e perceber, como eu estava a dizer há um bocado, que o teu objetivo era chegar aos séniores e depois conseguires fazer do basquete a tua vida? Era a nossa realidade, estás a perceber? Era assim e competias aqui, jogavas aqui. E, atenção, o facto de não haver muitas equipas não quer dizer que não houvesse competição. Claro. Na minha altura, eu lembro-me e havia competição, havia 2, 3 equipas ali e que nós podíamos sempre evoluir. E essas equipas até tinham, eu lembro-me, por exemplo, do Nacional ter boas equipas, União da Madeira ter boas equipas, e estamos a falar na terceira divisão na altura, não me lembro que nome é que tinha na altura, se era CNB1, que era onde estava o Algés, e a União da Madeira ter americanos, o Nacional ter americanos, e bons, atenção, e portugueses que iam de propósito para a Madeira jogar nessas equipas. Sim. E essas equipas eram fortes, e acredito que quando tens uma equipa de séniores forte também ajuda a motivar malta para desenvolver na formação. Por isso acredito que essas equipas conseguissem ser chatas, ser competitivas, embora houvesse sempre essa cena de que o Cabo é a equipa que acaba por dominar, não é? Sim, na minha altura passou-se muito isso. O Cabo, eu tenho para mim que ganhei todas as competições aqui na região. Nos últimos anos não tem sido assim tanto, mas acho que faz parte os altos e baixos. O meu irmão Francisco, houve um ano qualquer que ele disse que não foram campeões regionais, que perderam com uma escola, não sei o quê. Eu lembro-me de brincar com ele a dizer que deviam ser a primeira equipa do Cabo a não ser campeão de Portugal. Eu lembro-me, por acaso, esse ano em que eles não ganharam, eu estava no Benfica e estava a estagiar na equipa de sub-14 com o Fred, na equipa de sub-14, e fomos ao campeonato nacional, e quem foi, nós apanhamos a equipa que ganhou cá, no Cabo, que foi, no Cabo, isto é, na Madeira, e eu lembro-me que esse foi um dos anos que de facto o Francisco não ganhou. Eu brinquei com ele sobre isso. Olha, e tu, à medida que vais crescendo na tua formação, quando é que começas... Não, para já, antes dessa pergunta, quando tu começas a crescer e a olhar para o basquete com outros olhos, quem é que são as tuas referências? Quem é que são os teus ídolos? Se calhar até dentro do clube, ou em Portugal, ou fora, quem é que são as tuas grandes referências no basquete? Muito sinceramente, nós tínhamos alguma dificuldade, e eu também se calhar não tinha assim tanto interesse, ou interessavam por outras coisas, mas eu não acompanhava muito o basquete a nível nacional. Por isso, obviamente conhecia os jogadores, conhecia a equipa do Benfica, que jogava competições europeias e ganhava. Eu cheguei a ir até ao antigo Pavilhão da Luz a ver um desses jogos das competições europeias, e obviamente os nomes e os jogadores tu conheces, mas aqui passava muito pelos jogadores da NBA, as coisas que nós acompanhávamos, e obviamente o Michael Jordan era sempre aquele jogador que eu gostava, mas não posso dizer que olhava para ele e tentava fazer aquilo que ele fazia. Não me apoiei em nenhum estilo de jogo, em nenhum jogador fui construindo o meu, acho eu. Mas, e, por exemplo, no Cabo não tinhas referências? Eu digo isto porque, sei lá, fazer a minha formação no Algés, mesmo dentro do Algés, eu tinha as minhas referências, malta que era mais velha que eu. Eu, por exemplo, o Daniel Monteiro, que é da tua idade, é de 82, era aquele gajo que eu, lá está, 2 anos mais novo, olhava para o Daniel. Depois havia malta já no sénior, malta, lá está, jogar numa equipa de terceira divisão, que ninguém aqui
possivelmente conhece, mas Sim, que para sim. mim eram referências. Era malta que eu queria chegar lá e ser como eles, ou ser melhor se conseguisse. Sim, muito provavelmente quem o mais seguia enquanto aqui no Cabo, aqui dentro, era o meu primo Francisco Chico. 2 anos mais velho, estava sempre um escalão à frente. Depois, quando chegou ali a Júniors, foi para o CAR fazer fez parte dos Júniors que jogaram o Mundial em Lisboa. E depois de acabar isso voltou para cá e estava na equipa principal. Sim, pode ter sido esse a referência aqui e aqui na Madeira e de me ter dado a possibilidade de imaginar que podia também chegar lá. Já que falas no Chico, a malta muitas vezes fala aqui numa cena que era frequente acontecer nos jogadores do Cabo, mas que estavam lá há mais tempo, que era uma lesão na anca e o pessoal brincava a dizer que era por correrem muito tempo no mesmo sentido nos treinos à volta do campo. Queres desmistificar isso? Eu também fui operado à anca Eu sei. exatamente como exato, pois, exatamente como no mesmo sítio, no mesmo problema. Fomos os dois a Barcelona, eu 1 ou 2 anos mais tarde, fui o mesmo médico, na mesma clínica, tudo. E, opa, eu não sei se a razão foi essa, mas a verdade é que passamos anos e anos a correr e a aquecer para o mesmo lado, e tivemos os dois o mesmo problema. Brutal. Pode ser e pode não ser, A não malta sei. brinca com isso. Olha, fala-me da tua transição de formação para os séniores. Como é que foi esse salto? Aconteceu de forma natural? Era uma coisa que tu a certa altura já percebias que ia acontecer? Foste apanhado de surpresa ou não? Conta-me esse salto. Não, eu por acaso lembro-me mais ou menos da situação. Eu estava num jogo de final da época de Júniores, já não sei se A, se B, e no pavilhão de São João, como te recordas, e de repente apareceu lá o treinador que ia ser o treinador dos séniores da época seguinte e tal, e no final perguntaram-me ou indicaram que eu ia fazer parte da equipa de séniores no ano seguinte. Eu tinha 17 ou 18, uma coisa assim. E pronto, e fiz essa transição, passei. No ano seguinte comecei logo, foi o ano também que entrei na universidade, mas ia aos treinos de manhã e de tarde, mas não jogava. A realidade é essa, que até os 4 primeiros anos de séniores foram muito limitados. Acho que se limitou a 2 ou 3 jogos e a 4 ou 5 minutos em cada um deles. O que me ajudou aí, obviamente, é porque tinha sempre a equipa B que competia a nível nacional. Numa primeira fase até acho que entramos num campeonato de esperanças, Okay, e sim, depois era numa CNB1 ou CNB2, e jogámos, e joguei bastante. Normalmente viajava, depois numa parte mais ali depois do terceiro ano, nós viajávamos com a equipa principal e depois ficávamos para o dia seguinte para fazer o jogo da equipa B. Yeah. E só quando veio o treinador espanhol, o Pep Claros, é que comecei a jogar. E tu nesses anos, sem jogar, alguma vez pensaste em sair, em ir à procura de outra equipa para encontrar o teu espaço, ou era ali que tu querias estar? Posso ter pensado nisso, mas nunca se proporcionou essa situação. Eu como tinha a possibilidade de jogar na equipa B, não, e as coisas até corriam bem, até estavam. Eu treinava sempre com os séniores, podia não jogar, mas treinava, estava lá, ia aprendendo, ia observando, ia absorvendo, e eventualmente imaginava que o meu momento. Mário, diz-me uma cena. Isso que tu disseste agora é bastante interessante, a questão de estares
lá está, de fazeres parte daquilo, mesmo não jogando, mas fazias parte do grupo um dos anos, e eu já tive a oportunidade de dizer da minha vida, foi possivelmente o ano em que joguei menos na minha vida, que foi quando saí do Algés e fui para o Queluz. Mas lá está, foi a minha primeira oportunidade de estar numa realidade diferente, de estar em contacto diariamente com jogadores completamente diferentes, de um nível completamente diferente. Achas que por vezes, e olhando aqui para o teu caso, em que estavas a dizer que passaste 4 anos nesse papel de jogar muito pouco, achas que por vezes falta, sei lá, humildade, por exemplo, às pessoas, aos jogadores que querem apressar as coisas? Achas que por outro lado há uma injustiça em não dar oportunidades a malta que se calhar merecia ter essa oportunidade mais cedo? Eu acho que é um pouco dos dois, sinceramente. Eu acho que eu dou sempre o meu exemplo quando tenho colegas que pouco ou nada jogam, colegas mais novos que pouco ou nada jogam, e vejo que ficam frustrados e gostavam de jogar. Também ficava na altura e também gostava, Claro. obviamente, e não jogava. E dou-lhes sempre o meu exemplo, porque, ok, para mim, se calhar a oportunidade foi um bocadinho mais tarde, eu acho que podia ter acontecido um bocadinho mais cedo, mas foi mais tarde, mas foi quando foi, e a verdade é que eu estava lá quando Estavas preparado me para foi dada agarrar, essa oportunidade. claro, estavas preparado para agarrar essa oportunidade. E muitos pode haver, e pode-se dar a situação de muita gente não ter a paciência que se calhar que eu tive e, acaba por se perder uma boa situação. Depois, desculpa, Vasco, diz, desculpa. Não, ia dizer que também agora o facto de não haver tanto esta vontade e esta cultura de querer ser profissional, e cada vez mais os cursos superiores estarem a ter um peso maior na vida dos estudantes, que ali aos 18 anos, se não tiverem essa oportunidade, e como o Mário dizia que estudava, mas fazia os 2 treinos e não jogava, se calhar hoje em dia um miúdo de 18, 19 anos tiver que fazer 2 treinos para faltar aulas e não jogas, isto também, não é? Não sei se poderá ser por aí, eu estou a falar um bocado desta geração nova. Eu percebo, mas isso também me leva, lá está, eu acho que há aqui duas questões, tal como o Mário dizia. Por um lado, eu acho que há uma falta de aposta, às vezes, por parte dos treinadores nos jogadores. E eu uma vez, na brincadeira, acho que foi no episódio com o Miguel Minhava, que estávamos a falar sobre isso, e até lhe disse, eu quase que me arrisco a dizer que o Doncic, se jogasse cá, iam esperar que ele fosse sénior até aos 20 e tal anos para lhe dar uma oportunidade, estás a ver? Eu acho que às vezes pecamos por isso. Mas por outro lado também há essa cena do espírito de sacrifício, e isto, como é óbvio, há miúdos hoje em dia que estão prontos para dar tudo, até porque hoje em dia há uma coisa, por exemplo, o Mário, que é pouco mais velho que eu, e considero da minha geração, não havia tanta informação sobre treino, por exemplo. Os miúdos hoje, se quiserem, preparam-se muito melhor do que nós nos preparávamos na altura. Mas fora das épocas competitivas. Exatamente, mas por outro lado, há uma coisa, e eu tenho muito pouca experiência como treinador, mas foi um dos choques principais que tive, que é o espírito de sacrifício. E, eu lembro-me, os treinos que eu dei a sub-14 foram sempre em pavilhão. Às vezes chovia um bocadinho, era um pavilhão na escola de Miraflores, chovia ali um bocadinho e não sei o quê, os miúdos era o fim do mundo, queixavam-se, não sei o quê. Eu, quando era sub-14, treinava uma vez em pavilhão. Os outros treinos eram ao ar livre, e ninguém se queixava. Se tivesse a chover, nós queríamos treinar na mesma. A bola estavas a driblar, ficava numa poça. Azar, meu, turnover, qual é para outra equipa? Acho que há aqui um bocadinho dos dois lados, estás a ver? Sim, sem dúvida. Eu também cresci assim. Até eu ver o pavilhão do Cabo, onde nós treinávamos era na rua. Portanto, até aos 15 anos treinei sempre na rua, e um treino num pavilhão era uma festa, de facto. E sim, não há dúvida. Desculpa, acaba. Não há dúvida que hoje em dia as coisas são um bocadinho diferentes, mas acho que também a sociedade evolui para mais pavilhões e mais condições. Acho que é natural que eles não sintam essa situação de agora vamos fazer um treino na rua, ou treinar na rua, ou a situação de um pavilhão do Cabo às vezes também entra um pouco de água, mas nós conseguimos sempre adaptar, e não é o fim do mundo. Eu vou-te fazer uma pergunta, mas antes, só para acabar sobre isso,
eu quando uma vez, num treino disse, ok, esta equipa tira a camisola, a outra fica com camisola. Os gajos ficaram a olhar para mim, tipo treinar em tronco, assim, pá, qual é o problema? Bem-vindo à nova geração. A nova geração em si. Mário, diz-me uma coisa, até porque a Upers está envolvida em vários projetos e um deles tem a ver com a reabilitação de campos de rua, playground. Na Madeira há essa cultura também, havia tipo sítios icónicos na Madeira onde a malta se juntasse para jogar basquete. O pavilhão de São João era um deles. No verão havia sempre essa situação, nós tínhamos um campo na rua e mais um meio campo na rua também, e aí havia sempre essa juntávamos ali, jogávamos e fazíamos equipas. Depois, obviamente, com o pavilhão do Cabo passamos a fazer o mesmo, mas no pavilhão, dentro, não há um sítio ali no Lido que tem 2 ou 3 tabelas, também muita gente vai lá, mas não é uma coisa que muita gente está por aí. Mesma uma coisa, quando é que dá o clique para sair da Madeira e dares um salto na tua carreira a nível, bem, não só profissional, mas até pessoal, porque de repente sais da tua zona de conforto. Quando é que surge essa vontade? Depois desses 2 anos que tive aqui com o treinador espanhol, com o Pep, à conversa, por acaso fui à conversa com o João Freitas, eu estava-lhe a dizer, gostava de fazer 1 ou 2 anos fora, experimentar outra coisa e tal, e ele disse, tu nunca vais fazer isso. E acho que foi exatamente aí que me deu o clique. Então, é já no próximo ano. E foi e acho que foi aí mesmo, olha. E foi mesmo, foi logo a seguir. Nós acabamos os 2 anos com o treinador espanhol, acabamos os 2 anos em 8º e no play-off ganhamos 2 jogos à equipa que acabou por ganhar. O primeiro ano foi contra... Sim, que foi ao Varense. No primeiro ano, desculpa, foi o Queluz, aquele ano que o Queluz fez 20 e tal vitórias seguidas e tal. Nós ainda ganhamos os 2 primeiros jogos. O Miranda falou muito dessa série de playoff. Ele sabe lá o quê. Sim, o Miranda, o Andrade, eles falam eles ganharam, foram levados ao colim. Mas pronto, não vamos por aí. Vamos começar com o bife. Nós ganhamos os 2 primeiros em Queluz e depois perdemos os 2 em casa e fomos lá perder o 5º. E no ano seguinte também ganhamos 2 ao Varense e ao Varense também acabou por ser campeão. E depois desse ano foi um ano em que eu joguei bastante e eu achei que se calhar é o momento ideal para sair e experimentar outra coisa. Tinhas que idade nessa altura? 24. Ok. E como é que foi essa mudança na tua vida? Tipo, foi uma cena natural ou houve algumas coisas que, sei lá, estando longe de casa sentiste falta? Como é que foi? Sim. Eu tive a sorte de as coisas a nível desportivo me terem corrido bem nesse primeiro ano. E, obviamente tu acabas por esquecer algumas coisas porque as coisas estão a correr bem. Se as coisas me tivessem a correr mal e depois ainda estando longe da família, estando longe dos amigos, ainda teria sido complicado. Obviamente, porque também se calhar fui para uma competição mais, não tanto ao meu nível, em que eu me podia adaptar melhor, em que eu podia jogar, em que eu podia ter o meu tempo e o meu espaço. Eu não quis dar um passo maior do que a perna comia para fora, se calhar melhor começar por baixo, e fui então para a EVA, 4ª divisão em Espanha, e as coisas aí por acaso tinha a particularidade de ser o jogador mais novo da equipa e o único jogador não espanhol, e portanto que não é uma situação muito fácil, mas que não é sinceramente correu 5 estrelas. Não é confortável, tipo, porque normalmente sei lá, o jogador estrangeiro da equipa é aquele gajo que tem os olhos postos em cima dele, não é? É o gajo que toda a gente espera que desequilibre, que seja a principal figura da equipa. Mas deste bem com isso, tranquilo? Sim. Foi.
Pá, sinceramente foi mais ou menos isso, não? sem falsas modéstias, mas a verdade é que acabamos depois por não, a equipa tinha um objetivo de subir à LEP Prata na altura, fomos à Final, acho que foi Final Four, porque a EBA eram cinco zonas, ou não sei se ainda são, sim, e eu estava na zona de Múrcia, ali na parte do sul, e nós fomos eu acho que foi Final Eight, por acaso foi até organizado ali em Múrcia, mas nós perdemos logo o primeiro jogo e fomos eliminados na fase final, mas a nível individual correu bastante bem. Mário, como é que tu, desculpa Miguel, como é que tu tomas a decisão? Eu digo isto porque vejo muitos jovens hoje em dia que preferem ficar cá no campeonato nacional a ir para uma liga mais, ou seja, uma terceira, neste caso tu foste uma quarta divisão espanhola, eu falo, por exemplo, uma terceira ou quarta divisão italiana, uma terceira ou quarta divisão francesa. Como é que tu percebeste, ou qual foi a decisão que tomaste, que percebeste que era a melhor decisão sair do país e estar numa liga mais abaixo, mesmo assim é muito competitiva, do que preferires ficar numa equipa que seja de segunda linha ou até terceira linha no campeonato nacional? Eu não conhecendo muito a realidade lá, era a minha, naquele momento, eu sabia que Espanha, obviamente, toda a gente sabe que Espanha, obviamente, o basquete é top, europeu e mundial, e eu não sabendo muito a realidade, eu preferi não me meter num sítio em que pudesse ser mais complicado. Então eu tinha a certeza que na EBA me iria adaptar bem, e ia jogar bem, e ia jogar muito tempo. Eu dei primazia a isso, a uma situação em que sabia que ia jogar muito tempo. Okay. E acho que é importante, às vezes não há que ter problemas com isso, ir para uma quarta divisão, dizer, eu lembro-me quando saí daqui e disse que ia para a quarta divisão em Espanha, houve gente porquê? Para quê? Não sei. Claro. Exatamente, mais ou menos isso. Eu preferi começar por baixo e depois ir a partir daí. E quando é que percebes que queres voltar para Portugal? Lá está, mais uma vez, surge naturalmente o convite para voltar, por ti tinhas ficado fora mais tempo, como é que... Sim, eu fiquei mais um ano em Espanha, eu depois consegui uma equipa na divisão superior, na LEP Prata, ainda que não tenha conseguido subir caminho, mas depois fui para a LEP Prata, ficamos em nono, que também foi uma boa época. O nono, naquela altura, não sei se ainda é assim, o nono dá lugar aos playoffs, o primeiro sobe diretamente e depois é do segundo ao nono que vão aos playoffs, e nós fomos aos playoffs e acabamos por também perder na primeira fase, curiosamente contra a equipa que nos tinha eliminado, ou que me tinha eliminado no ano anterior, na fase final. Depois disso, o objetivo era continuar lá. Tive a hipótese de ir, acho que era uma na Galiza e outra em Ávila, ali perto de Madrid, mas depois não se concretizou. Eu cheguei a ter o contrato, mas depois deu para o torto, ou o que seja, e nessa altura estava na seleção e surgiu o convite da Ovarense, e voltei a Portugal, mas fui para o VAR. Tu em Portugal acabas por representar Ovarense a nível daquilo que são os clubes com mais história em Portugal, Ovarense, onde estiveste há algum tempo, depois o Benfica mais tarde. Ovarense foi um ano só? Foi? Achava que tinha sido mais. Não, Ovarense foi um ano, depois tive 3 anos no Cabo, depois fui Porto, Suécia e Académica, e depois é que tive 4 anos. O Porto acaba por ser, eu ia dizer isso, tu acabas por representar o Ovarense, Benfica mais tarde, o Porto ia-te representar, mas acaba... mas não foi, sim. Olha, não sabia disso, estou a ter uma novidade agora. O quê? Do Porto? Do Porto, não sabia. Foi o ano em que aquilo acabou, não foi? No ano em que o Porto acaba com a equipa sénior, tu ias para lá, Mário? Eu ia para lá, sim. Olha, não sabia. Eu lancei isto porquê? Porque tu de repente, lá está, vais para uma EBA, LEP Prata, em que a malta questiona, ok, este gajo o que é que vai fazer para um campeonato
tão fraco, entre aspas, fora daqui, mas depois quando voltas tu acabas por estar, lá está, no Cabo, Ovarense, Cabo a fazer boas épocas, depois essa situação do Porto, depois na Suécia aquilo também não decorreu bem, tu acabas por voltar, não é? Na Suécia acabas por estar lá há pouco tempo. Estive lá 3 meses. Começou bem, mas depois o treinador mudou e as coisas, eles acharam de fazer mudanças. Tu quando voltas, antes do Benfica também, acabas por estar na Académica, e de fazer, se calhar, parte de uma das melhores equipas, se calhar, da Académica, a nível de resultados. Entalaste-me, deixa dizer-te isso, porque eu estava lá no ano anterior, e depois mandaram-me com caraças para tu ires para lá, mas pronto. Mas... não foi bem assim, não. Estou a brincar, estou a brincar. Não, mas é giro tu estares a falar, de facto, aquilo que podia ser considerado por muitos como passo atrás, ou... Não, na verdade foi uma questão de evolução na tua carreira e tu fazes 2 anos fora em competições de um nível, de uma divisão mais baixa, nessa realidade que é a Espanha, mas tu vens de lá completamente preparado para agarrar o teu lugar na Liga Profissional em Portugal. Em certas alturas do teu percurso, para mim, isto é uma opinião pessoal, sendo há alguns anos o melhor base português, é fixe que muitas vezes a malta, e o Vasco dizia isso, não quer dar esse salto, não quer arriscar essa ida para fora, mas isso se calhar compensa, não é? Eu acho que o melhor exemplo é o seguinte, que compensa, digo eu. Eu, depois desse ano, na quarta divisão, é quando sou chamado pela primeira vez à seleção e fico nos 12 que vão ao Eurobasket em 2007. É depois de jogar na quarta divisão em Espanha. E, portanto, o passo atrás não... são perspectivas. Foi um belo passo à frente esse, foi um passo atrás. Exatamente, foi um passo atrás para depois dar um grande passo à frente. E a verdade é que no ano vou ao Eurobasket, continuo em Espanha e no ano seguinte, quando volto para a equipa que tinha sido campeã na época anterior ou nas épocas anteriores, que era o Alvarense. Depois acabamos por perder para ti, mas pronto, isso já é outra coisa. Mais tarde ias-me lixar o lugar em Coimbra, por isso. Não, olha, pois é verdade. Para acabarmos, já estamos aqui a caminhar para o final desta primeira parte, para seguir o Vasco, que deve estar ali já a roer-se todo para começar. Prepara-te. O Mini Miranda quer começar ali a falar. Mas não ponhas essa alcunha, por favor. Tudo menos Mini Miranda. Ok. Quando é só o que nos faz, quando é só o teu podcast, é uma cena mais séria. Aqui tens que levar. Sabes que aqui a cena é tipo a cena de jogador, e tu foste jogador também, tem que haver esta estiga, estas brincadeiras, não faz parte. Não, há uma história curiosa no último verão, houve o europeu de sub-20 cá no Porto e houve há sempre um clínico dentro dos europeus, e o clínico este ano era adjunto Miranda e fui com ele, e calhei de ter a sorte de estar o Miranda e o Fernando Sá. Foram as 5 horas mais catastróficas do meu ano, em que eles gozaram comigo a torto e direito. Faz parte, eu senti-me bem, senti que era a praxe de treinador e já sentia a falta dessa praxe que sofri também quando joguei, e foi engraçado. Por isso, estão à vontade. Tive aqui um problema com a luz agora, isto de gravar em casa e a Skype, temos sempre estas cenas. Mário, diz-me uma coisa, falaste do Europeu 2007, isso é um momento alto da tua carreira, enquanto jogador? Repara, eu sem dúvida que foi pelo menos o momento e a situação em que joguei com jogadores top mundial, não é? Tu vires de jogar a quarta divisão em Espanha para depois jogares nesse mesmo verão contra o Kirilenko, o Pau Gasol ou o Navarro ou outros por aí, os jogos de preparação que fizemos contra a Itália com Bargnanis e esses todos, sim, desportivamente é o ponto mais alto, sim. Quem é que foram os gajos na tua carreira toda que mais trabalho te deram? Tipo, aquele jogador ou aqueles jogadores que tu sentias-te impotente para parar?
O que eu senti, eu guardo sempre esta recordação. Eu fui defendido pelo Caldeirão e eu não consegui ultrapassar. Eu não consegui trazer a bola para a frente quase. Ele acompanhou-me em posição básica defensiva, 3 para ali, 3 para ali, e eu não consegui passar. Quer dizer, estamos a falar de eu atacar, não consegui ultrapassar. Portanto, eu diria que o Caldeirão foi incrível. Eu guardo isso para sempre. E quem foi o colega de equipa que mais te impressionou? Tipo, aquele gajo que tu sabes que quando é preciso mete a bola na mão dele que ele vai resolver. O Joby Thomas. Já és o primeiro convidado que diz isso. Se calhar vou ter que ter uma cunha para falar com o Joby. Pô, inacreditável. É porque era assim mesmo. Tu precisavas de alguma coisa, ou quer que seja, davas-lhe a bola ia lá para dentro. Mas sempre dentro de um... Ele não era fuso, estás a perceber? Era bem jogado, as coisas eram bem feitas, sair com naturalidade, sair com classe. Eu recordo-me sempre, não sei se já te falaram disso, o último jogo que ele faz na carreira é em Guimarães. E nós começamos o jogo com 17 ou 19 pontos só dele. Oh. É que é isso mesmo. Os primeiros 17 pontos da nossa equipa, ou 15 pontos, uma coisa assim, são dele. E portanto aí sabíamos, obviamente, depois desses primeiros 5, 6 minutos, sabíamos exatamente que estávamos 2-0 e íamos fazer o 3-0 fácil, que era impossível. Deviam dar a bola ao resto do jogo. Ele que resolve. Pois, a verdade é que no final desse jogo, dos últimos 3, 4 minutos, é porque eles acabaram depois por recuperar e aqui ficou ali e eu acabei por marcar um triplo e ele no final do jogo veio-me agradecer, obrigado, e eu a pensar, isto é maluco, certeza faz o jogo que fez e vem-me agradecer, deixa-te disso. Mário, diz-me uma cena e mesmo agora para terminar, vamos para aquilo que é a tua realidade agora. Tu depois destes anos a jogares fora da Madeira, títulos, nomeadamente no Benfica, seleções, regressas à Madeira. O teu papel no Cabo, como é que tu olhas agora, regressando ao clube onde te formaste, sentes que tens tipo aquela responsabilidade de mentor também, ou és mais um que anda ali? Qual é o teu feeling? Não, sem dúvida que um dos objetivos durante a minha carreira, um dos objetivos que eu tinha era acabar aqui, acabar em casa. E foram 3 anos diferentes dos últimos 4 que eu tinha tido no Benfica, em que estávamos numa equipa ali para ganhar e tal. E aí também já me sentia, de certa forma, um pouco, como já era dos mais velhos, já me sentia também para os mais novos um exemplo. Não é que me sinta um exemplo, mas falava com eles, explicava as coisas e tal. E aqui no Cabo passou-se também isso. Sendo que eu era claramente, tirando o Fred no primeiro ano do Cabo quando regressei, isto é o terceiro desde que regressei, tirando o Fred, eu era claramente mais velho, mas destacado. E depois aperfeiçoei sem dúvida a minha liderança enquanto capitão, enquanto mais velho. Acho que foram 3 anos muito importantes e cresci muito, não só enquanto jogador, que já não era muito fácil, mas enquanto líder cresci bastante. E acho que foram 3 anos importantes para mim, para o que vem agora de treinador, imagino. E diz-me uma cena, há algum jogador, algum colega teu de equipa que seja um alvo mais crítico para ti, especificamente, ou são todos iguais? Mais crítico? Um jogador que tu apertas mais do que os outros? Aqui? Sim. Estás a dizer aqui agora? Nesta realidade onde tu estás. O teu irmão está a jogar contigo, não está? Sim. Teve estes 3 anos, jogou comigo. Foi de facto. É igual a tua relação? Não, ele tem uma capacidade de trabalho e de intensidade e de treino que é muito difícil ter que apertar com ele a esse nível, e mais que os outros eu sentia mais essa necessidade. Com ele eram mais uns detalhes aqui ou ali, ao nível de jogo, ao nível de decisões, da tomada de decisão, era mais isso, mas ele
a esse nível de treino, ele dava sempre tudo e, portanto, pouco ou nada lhe podia dizer. Nice. Olha, eu normalmente acabo o meu podcast, o One on One, a pedir uma dica para a malta que está a começar, mas desta vez, como estamos neste episódio especial, certamente o Vasco na segunda parte vai perguntar-te sobre 1001 formas de desenvolver a malta mais nova, por isso eu hoje não vou fazer essa pergunta, vou deixar isso para o Vasco. Obrigado, Miguel, obrigado. Nós encerramos agora a primeira parte. Já sabem que podem ver este episódio do One on One e quinto quarto hoje aqui neste teamwork, neste trabalho em equipa, nas plataformas da Hoopers. O quinto quarto, o Vasco também partilha nas plataformas dele. Espero que tenham gostado da primeira parte, fiquem por aí. Vamos em breve partilhar também a segunda, liderada pelo coach Vasco neste episódio especial. Até já.